Vamos agora ver então um exemplo prático. Peguei um slide aqui na internet e vamos transformar ele com base no que a gente acabou de ver então no nosso e-book. Bom, peguei um slide aqui na internet, me desculpam os autores, mas estava aberto. É um trabalho de conclusão de curso. Vocês podem ver que tem o nome da faculdade, o tema do trabalho, uma imagem, tem o título. Na sequência, eles trazem a introdução. Vocês podem ver que é um texto corrido, não existe diferença de pesos ou de importância entre um tópico e outro e uma imagem. Ou seja, batendo o olho fica difícil entender o que eles querem comunicar. É preciso uma leitura, como se você estivesse lendo um livro, ou ignorar o slide e prestar atenção no que o apresentador está te falando, porque tudo aqui tem o mesmo peso e importância. E eles terminam apresentando aqui então o sumário dos resultados alcançados. Ou seja, o que eles descobriram com esse estudo, que seria como que eles aplicam o conhecimento em matemática financeira na prática e como que a matemática financeira é repassada nas escolas, dando algumas recomendações para professores e para alunos. Bom, dá para ver que tem bastante potencial para melhoria aí, né? Para deixar as ideias mais claras, mais coesas e o material de uma forma geral mais atraente para quem está ouvindo e para disseminar de certa forma, de uma maneira mais clara, a motivação da pesquisa e os resultados que eles alcançaram. Então vamos ver como ficaria uma nova proposta. Aqui uma nova ideia para a capa do trabalho. Já vou te contar como é que a gente chegou lá. Tem também uma nova possibilidade para a introdução, deixando mais claramente explícito o motivo do trabalho, maior contraste para falar dos resultados alcançados, resultados também em formato gráfico, ou seja, os números de fato, e as recomendações para os professores e para os alunos, mais claramente apresentado. Vamos ver então na construção como é que é isso no passo a passo? Bom, primeiro eu fui lá no Google e procurei uma imagem que representasse o trabalho deles, que tem a ver com matemática, com o ensino da matemática. Importante que lá no Google você tem as opções de buscar as imagens em tamanho grande e de uso liberado, muito importante. Ver de onde está vindo essa imagem para ter certeza que ela está disponível para o uso. Uma vez escolhida a imagem, eu fui lá na ferramenta Conta-Gotas do PowerPoint e vi exatamente que cores eram essas que tinham na foto. Qual que era esse cinza, qual que era esse laranja e também a cor branca. E eu vou usar essas cores durante todo o nosso projeto para garantir uma certa coesão e uma harmonia não só das ideias, mas visualmente também. Para que a imagem não brigue com o texto, não fique competindo pela atenção, a gente vai deixar ela em segundo plano. Para isso, eu fiz um box branco no PowerPoint mesmo, coloquei em cima da foto e deixei ele com transparência 70%. Eu escolhi uma única família de fontes, uma família que já tem uma versão bold e uma versão light, que eu vou usar durante todo o projeto. Uma única família de fontes está mais que suficiente para fazer o seu trabalho, também dando harmonia e fazendo uma diferenciação entre pesos na mesma página. Eu usei a mesma cor laranja da calculadora para dividir esses espaços, criando uma proteção entre essas informações. Busquei a marca em alta, também em alta resolução lá no Google e muito importante, com fundo PNG, para garantir que a gente não tenha mais um elemento sobre a foto. Depois é só distribuir a informação de texto em diferentes pesos, ou seja, com uma hierarquia do que é mais relevante. Então aí a gente vê a comparação do antes e do depois. Como que fica quando a gente organiza mais claramente as nossas informações e a intenção, o que esse slide quer comunicar. Novamente eu busquei então uma imagem no Google que representasse melhor o que eles queriam dizer nesse slide. Google Images na opção tamanho grande, mais uma vez verificando se a imagem está liberada, se é de uso free. E eu cortei ela usando a função cortar do próprio PowerPoint. Apliquei novamente aquele box branco na capa e deixei ele com uma transparência de 70%. Deixei a chamada com mais destaque e resumi a primeira parte daquele texto em 2 tópicos, de forma que ficasse mais claro o entendimento do que se quer dizer com aquele textão todo. Tá aí mais uma vez então o antes e depois. Para a segunda parte dos resultados, eu dividi o slide em 2 cores, usando ainda aquela mesma paleta que a gente tirou lá da calculadora. Eu criei essas caixas brancas para organizar os textos com maior destaque. Essas caixas também são prontinhas, lá do PowerPoint mesmo. Na segunda parte da introdução, eles falavam sobre a importância de associar a matemática à realidade. Falavam de teoria e de prática. É um bom exemplo de como a gente pode utilizar o elemento contraste para chamar atenção para a ideia, para aquilo que a gente quer que fique guardado na mente de quem está nos escutando durante esse momento da apresentação. E aí você tem uma ideia de como é que fica então a segunda parte da introdução já
na nova identidade. Para falar de resultados, eu mudei o fundo do slide para laranja e dei mais destaque ao título. Eu incluí um box branco para que a área do gráfico seja o nosso ponto focal. Os títulos dos gráficos entraram aqui com peso 2, depois do título principal da página. Eu refiz os gráficos usando aqueles modelos prontos que tem lá no Excel, com o mesmo esquema de cores. E veja que a gente deu uma limpada geral neles, deixando só a informação que realmente importa ou que realmente se quer comunicar. Eu resumi também a legenda. O gráfico ele deve ser autoexplicativo. A gente não deve perder muito tempo falando sobre o gráfico em si, mas ele deve apontar para aquela história que se quer contar. E olha a diferença entre o antes e o depois. Para a segunda parte dos resultados, eu busquei os ícones que representavam as recomendações para professores e alunos. Eu encontrei esses aí no Icon Founder, que é um site onde você pode buscar uma série de ícones e muitos deles estão disponíveis de forma gratuita. Também separei e resumi as conclusões para que fiquem mais claras entre os dois diferentes perfis. E aqui o nosso último antes e depois. Bem de boa, né? Bom, aqui você viu de uma forma bem resumida como a gente pode deixar a comunicação mais clara e as ideias mais organizadas. Tudo isso de um jeito muito simples, usando alguns hacks da própria ferramenta que é o PowerPoint. O mais importante é que para que isso seja possível, você tem que conhecer conceitos simples de comunicação, como os espaços, o contraste, o uso das fontes e das cores. Tudo isso está contemplado de uma maneira muito direta e muito mão na massa ali no nosso e-book. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no material complementar que você encontra junto com o curso. Até mais!